Vamos lá, pessoal, terminar essa parte de função agora. Só falta um item e depois uma pequena teoria, uma rápida teoria para encerrar essa parte. Então vamos aqui para o quadro resolver o item que faltou. O item H da última questão que a gente começou a resolver diz o seguinte: f de x igual a raiz quadrada de x mais 1 mais x ao quadrado menos 1 sobre raiz quadrada de 7 menos x. E ele pede o domínio dessa função. Então vamos lá. A gente tem que se preocupar com o quê? Primeiro, raiz quadrada de x mais 1, esse radicando, como o índice é 2, é raiz quadrada, esse radicando tem que ser um número maior ou igual a zero. Então, primeiro cuidado nosso. X mais 1 tem que ser um número maior ou igual a zero. Mas, Rivelino, pode ser zero? Pode. Zero tem raiz quadrada, não tem problema. Então, x mais 1 maior ou igual a zero. X maior ou igual a menos 1. Então, primeira conclusão que eu chego. O x tem que ser um número maior ou igual a menos 1. Quer dizer, Rivelino, que se eles for um número menor que menos 1 dá errado? Tá, né? Você colocar aqui menos 2 mais 1 dá menos 1, dá um número negativo. Então, qualquer número maior ou igual a menos 1 dá certo. O menos 1 mais 1 dá 0. Se o x for 0, 0 mais 1 é 1. Tudo isso tem raiz quadrada. Então, beleza. E agora, o que mais que eu tenho que me preocupar? Bem, você tem que ter preocupação com esse outro radicando. Esse outro radicando, como o índice é 2, ele tem que ser um número maior ou igual a 0. Joia, Rivelino, tem que ser maior ou igual a 0, mas tenha cuidado, Rivelino. Ele é o denominador de uma fração. Então, ele não pode ser 0, não. Exatamente, garoto. 7 menos x, ele tem que ser um número maior do que 0. 0 ele não pode ser, porque ele é o denominador de uma fração. Então, 7 menos x tem que ser maior do que 0. Daqui eu passo 7 para o outro lado. Menos x tem que ser maior que menos 7. Vou multiplicar por menos 1. E quando eu multiplico a inequação por menos 1, esse sinal troca de sentido. Fica x menor do que 7. E agora, Rivelino, quem é o meu domínio? Ora, o meu domínio são todos os valores de x maiores ou iguais a menos 1 e menores do que 7. Como é que eu escrevo isso? Vamos lá. Domínio é igual a x pertencente aos reais, tal que x tem que ser um valor menor do que 7. Aqui, né? Ó, x tem que ser um valor menor do que 7. E também x tem que ser um valor maior ou igual a menos 1. Tá certo? X tem que ser menor que 7 e maior ou igual a menos 1. Joia, Rivelino. Então, se x assumir esses valores, então fica tudo ok. Joiado. Vamos dar continuidade. Agora faltou um pouquinho de teoria para a gente comentar, que é importante vocês saberem. Então, vamos lá. Raízes de uma função. Chamamos raízes, ou zero de uma função, os valores de x para os quais f de x é igual a zero. Exemplo, se você pegar essa função f de x igual a x2 menos 3x menos 4 e trocar o x por menos 1 e depois o x por 4, vamos ver o que é que acontece. Se o x for menos 1 ao quadrado dá mais 1. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. 1 mais 3 dá 4. 4 menos 4, 0. Observe que o menos 1 anulou a função. E se você trocar x por 4, 4 ao quadrado, 16. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Menos 12 com menos 4, menos 16. 12 menos 16 também dá 0. Ou seja, a imagem do menos 1 e a imagem do 4, a imagem desses dois valores são todas nulas. Então, a imagem do menos 1 é 0 e a imagem do 4 é 0. Então, os valores que anulam uma função, são chamados de raízes da função ou zeros da função. Tá certo?
Então, menos 1 e 4 são as raízes dessa função. Geometricamente, as raízes de uma função são as abscissas dos pontos onde o gráfico toca o eixo do x. Então, quando você tiver o gráfico de uma função e você quiser saber quantas raízes ela tem, olhando para o gráfico, basta observar onde o gráfico toca o eixo das abscissas. Onde o gráfico tocar o eixo das abscissas, a gente diz que aqueles pontos são as raízes da minha função. Tá certo? Isso a gente vai ver nos exercícios lá na frente. Função crescente. Outro conceito importante. Uma função real y igual a f de x, de domínio D, é crescente no intervalo contido em D, se para todo x pertencente ao intervalo, na medida em que o valor de x aumenta, sua imagem f de x também aumenta. Vixe, velho, ficou confuso. Uma função real y igual a f de x, de domínio D, é crescente no intervalo contido em D, se para todo x pertencente ao intervalo, na medida em que o valor de x aumenta, sua imagem f de x também aumenta. Isso aqui é a medida, tá certo? À medida em que o valor de x aumenta, sua imagem f de x também aumenta. Então vamos ver um exemplo mais claro disso aí, né? Ó. Observe essa função, cujo gráfico é isso aqui. Ó. Essa função está definida no intervalo AB. Observem o item x1. Esse x1 faz parte do domínio da função. Para x igual a x1, a imagem é f de x1. O que foi que aconteceu agora? Eu estabeleci um novo valor de x, que eu estou chamando de x2, em que esse x2 é maior do que x1. Qual é o valor de y? Quem é a imagem do x2 através dessa função? Ora, a imagem de x2 é igual a f de x2. Se vocês observarem esse gráfico, para x igual a x1, nós temos imagem f de x1. Para x igual a x2, nós temos imagem f de x2. À medida que eu aumento o valor de x, o que é que acontece com as minhas imagens? As minhas imagens também aumentam. Então, para x igual a x1, eu tenho a imagem esse valor aqui, ó. E para x igual a x2, maior do que x1, eu tenho a imagem f de x2, que também é maior do que f de x1. Se eu escolhesse um outro valor, x igual a x3, a imagem desse valor, ó, seria um certo f de x3, tá certo? Em que esse f de x3 é maior do que f de x2, que é maior do que f de x1. Então, Rivelino, deixa eu ver se eu entendo. Uma função é crescente quando, à medida que eu vou aumentando os valores de x, as minhas imagens também vão aumentando. É exatamente isso. Para um determinado x1, você tem um f de x1. Se você pegar um determinado x2 maior do que x1, a imagem f de x2 também aumenta. Se você pegar um valor x3 maior do que x2, o meu f de x3 também vai aumentar. Então, a gente diz que essa função é uma função crescente. Olhando para o gráfico, dá para você perceber isso, tá certo? Função decrescente. Uma função real, y igual a f de x, de domínio D, é decrescente, no intervalo contido em D, se para todo x pertencente ao intervalo, à medida em que o valor de x aumenta, sua imagem diminui. À medida em que o valor de x aumenta, sua imagem diminui. Vixe, velho, está parecendo o contrário da crescente. Exatamente. Na crescente, à medida que o valor de x aumentava, a imagem f de x também aumentava. Então, aqui não, ó. À medida que x aumenta,
sua imagem f de x diminui. Vamos lá, lembrar para a definição de crescente. Ó. À medida que x aumenta, sua imagem f de x também aumenta. F de x também aumenta. X aumenta, f de x aumenta. No caso da função decrescente, quando o x aumenta, sua imagem f de x diminui. Rivelino, um gráficozinho aí para ficar mais fácil da gente entender. Então, imagine o gráfico dessa função, definido nesse intervalo de A até B. Olhe para cá. Se você analisar qual é a imagem do valor x1, para x igual a x1, a minha imagem é essa daqui, ó, f de x1. Agora eu vou pegar x igual a x2, em que o meu valor x2 é maior do que x1. Eu vou escolher agora um x igual a x2, em que esse valor x2 é maior do que x1. Então, para x igual a x2, a minha imagem é f de x2. Observe que à medida que eu aumentei o valor de x, o que é que aconteceu com o valor de f de x? O valor de f de x diminuiu. Então, para x igual a x1, f de x1 é esse. Para x igual a x2, em que x2 é maior do que x1, então, para x igual a x2, em que x2 é maior do que x1, o que foi que aconteceu com a imagem? A imagem diminuiu. Então, à medida que eu aumento os valores de x, a imagem faz a diminuir. Se isso acontecer, eu posso dizer que a minha função é uma função decrescente. Então, a função acima é decrescente em A, B. Tá certo? Então, outro conceito importante. Função decrescente. E agora, Rivelino? E agora, para encerrar, a função constante. Chama-se constante a função em que todos os elementos do domínio possuem uma mesma imagem. Ou seja, não interessa o valor de x, para todo e qualquer x, o meu f de x sempre é um valor fixo. É um valor c qualquer. O gráfico de uma função constante de domínio R é uma reta paralela ao eixo OX ou coincidente com ele. Vamos ver um exemplo aqui, moçada. Vamos lá. Está aqui um exemplo de uma função constante. Observe, ó, o gráfico da função f de R em R é definida por f de x igual a 10. O que é que significa uma função ser definida por essa expressão, f de x igual a 10? Significa que para qualquer x que você pegue, x igual a x1, ó, a imagem vai ser sempre quanto? A imagem vai ser sempre 10. Então, para x igual a x1, f de x igual a 10. Para x igual a x2, f de x também é igual a 10. Para x igual a x3, f de x é igual a 10. Ou seja, para qualquer valor de x que você escolha no domínio da função, a minha imagem vai ser sempre a mesma, tá certo? Isso aqui é muito comum você ver lá na física, quando você está estudando movimento retilíneo uniforme, que a velocidade é sempre constante. Quando você vai fazer o gráfico da velocidade em função do tempo, você vai ver que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é sempre constante. Então, o gráfico é mais ou menos parecido com esse. Tá certo? Vamos lá. Então, pronto. Com isso, moçada, com essas funções crescente, decrescente, função constante, basicamente era o que faltava para a gente encerrar essa parte inicial de função. O que é que a gente vai ver agora? A gente vai ver função do primeiro grau e função quadrática. São os dois próximos assuntos nossos. Então, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço forte aí a todos. Valeu, moçada.